Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Quero desejar que nesta noite, este culto encontre você com saúde, que você esteja bem, que você esteja feliz, descansado no Senhor e nas suas misericórdias. A misericórdia do Senhor, diz a palavra de Deus, é a causa de nós não sermos consumidos. Então confie nessa misericórdia. Eu queria que você, na abertura deste culto, abrisse o Salmo de número 125. Salmo de número 125, daqui a pouquinho nosso querido irmão Marcelinho vai louvar ao Senhor. Com 2 hinos você participe na sua casa. Eu quero aqui, de olhos fechados, dizer, porque é algo que eu creio e vejo pela fé, e não de olhos abertos, mas pela fé. Eu creio que nós estamos hoje, um dia mais próximos do nosso culto da vitória, do culto que nós celebraremos aqui para agradecer ao Senhor termos passado por toda esta pestilência, para sair do outro lado de cabeça erguida, para sair do outro lado alegres, confiantes com o futuro que Ele nos terá preparado. Eu creio, de olhos fechados pela fé, eu digo aqui a você, que você passará por essas portas, que você poderá abraçar os seus irmãos, você poderá chorar de novo com os seus irmãos, você poderá levantar as suas mãos e agradecer a Deus e louvar a Deus, e fazer as suas petições neste santo lugar, e as paredes deste templo estarão estremecidas com o louvor desta igreja. As crianças novamente correrão pelos corredores desta igreja. Outra vez poderemos provar a comida maravilhosa de nossa cantina e o sorvete no final do culto, e nós estaremos juntos, e estaremos felizes, e estaremos gratos, porque o Senhor nos levará a este dia, e a partir de ali, quero dizer a você, você olhará para o futuro com muita confiança, porque aquilo que atribula o seu coração, aquilo que angustia o seu coração no dia de hoje, o que será da minha vida profissional, o que será do meu sustento, como farei isso, como farei aquilo, como será o mundo depois de tudo isso, meu amado, o Senhor, Ele proverá todas as coisas. Leia comigo, Salmo de número 125. Os que confiam no Senhor serão como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Versículo 2: como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para, diga você na sua casa, e para sempre. Que essa verdade habite o teu coração. Vem para cá, Marcelinho, vamos louvar ao Senhor nesta noite. Tivemos ontem de noite um momento de louvor em nosso próprio lar, foi maravilhoso, ali baixinho, né? Mas ali sentimos a presença de Deus. O mesmo Senhor que está aqui em todos os cultos também está na sua casa, também está do seu ladinho. Então que você possa adorá-lo, você possa glorificá-lo nesta noite, você possa nesta noite nos acompanhar nestes 2 louvores. Vem habitar, não queremos só uma visita. Venha desfrutar, tu és adorado neste lugar. Neste lugar, em nossas casas, em nossas vidas. Venha habitar, vem habitar. Não queremos só uma convide o Senhor para estar contigo nesses dias, na sua casa, no seu lar. Venha aleluia. Tu és adorado neste lugar. E mais que tudo, nós queremos tua glória. Tua glória, e mais que tudo, nós queremos tua glória. Peça ao Senhor nesta noite tua glória, a glória dele, a sua Shekinah, seja derramada sobre a tua vida, que você tenha olhos diferentes para o que está acontecendo. Aleluia. E me transforma. Tua glória, Senhor, tua glória, Senhor. Glória ao teu Senhor. Grande Deus, tu és maravilhoso, Senhor.
vem habitar. Não queremos só uma visita. Venha desfrutar. Tu és adorado neste lugar. Venha habitar. Não queremos só uma visita. Não, Senhor. Senhor, é nas nossas vidas para sempre, para ficar, venha para transformar. Desfrutar. Oh, aleluia. Tu és adorado neste lugar. E mais que tudo, nós queremos tua glória, tua glória. E mais que tudo, nós queremos tua glória, tua glória. E mais que tudo, nós queremos tua glória, tua glória, tua glória, Senhor, tua glória, Senhor, me apaixona e me transforma. Tua glória, Senhor, tua glória, Senhor, me apaixona e me transforma. Tua glória, Senhor, tua glória, Senhor. Maravilhoso Deus, oh, maravilhoso Senhor, Senhor de toda a terra. Aleluia. Olha para o teu povo, Jesus, oh, grande Deus. Santo, Santo Deus, aos reis dos reis consagro tudo que sou. De gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as suas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és
o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti, com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. A glória. Diga aí, onde você estiver, a honra, a força, a glória, a força. Oh, aleluia, são tuas, Senhor. Jesus. Tu és o único digno e mesmo o único capaz de suportar o peso da adoração. Quando homens tentam ser adorados, eles não suportam algo que foi desenhado para ti, Senhor, que é a adoração humana. Oh, ria viastila me anastou. Glória a Deus. Oh, grande Senhor. Grande Senhor. Abra sua Bíblia comigo, você que está na sua casa. Abra em 1 de Pedro, capítulo 2, o versículo 9. 1 de Pedro, capítulo 2, o versículo 9, vamos até o 10. Estamos em uma série de mensagens falando sobre características de um cristão sincero, de um cristão maduro, de um cristão que agrada o coração do seu Senhor. Falamos da importância do cristão ter autocrítica, tudo parte da nossa consciência do pecado e o que fazemos a partir dela. Foi assim que aceitamos a Jesus, assim voltamos ao trono de graça todos os dias. Falamos da importância de nós lidarmos bem com o perdão, sabermos perdoar, porque fomos alvo de um imenso processo de perdão. Cuidado com a língua, meu irmão, também é outra característica. Falamos de que o céu habita o coração como maior esperança de cada cristão. Também dissemos da importância da palavra de Deus em nossas vidas, do espaço de honra que ela ocupa nas nossas vidas, nas nossas casas, nas nossas decisões. Também falamos de que há dentro de nós, dentro de cada um que serve ao Senhor Jesus Cristo, um herói da fé, ali capacitado com coragem, com graça, com intrepidez, para avançar, para fazer coisas que são sobre-humanas, porque sobre nós está um poder que vem a partir da presença do Espírito Santo. Nós temos hoje poderes e entendimentos que não tínhamos antes quando estávamos no mundo. Agora somos esclarecidos, estamos equipados da parte de Deus para fazer coisas, disse Jesus na sua palavra, ainda maiores, obras ainda maiores do que aquelas que ele operou, excluída, claro, a obra de salvação. A alegria do Senhor é a nossa força, falávamos sobre isso. A nossa alegria não está plugada nas tomadas da terra, onde a eletricidade falta, há cortes de energia, a tomada pega fogo. Não sabemos o que acontece ali com a tomada da terra, mas quando a nossa vida está plugada na tomada do céu, a nossa alegria
ela está firmada em promessas que são promessas fiéis de um Deus que vela para cumprir a sua palavra. Falamos da última vez do compromisso que todo cristão tem com o reino, que é o maior e mais importante projeto do universo. Nenhum projeto é maior do que o estabelecimento do reino de Deus sobre a terra. Hoje, número 9, eu queria dizer que na tua vida e na minha vida, dentro de cada um cristão, cada um servo, serva, filho e filha, existe um sacerdote, existe um intercessor, existe alguém que está colocado ali por uma razão específica, numa posição de interceder. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9 nos diz: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Veja aí o trabalho que está sobre nós. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Pai querido, vem estar conosco nesta noite. Permite que não apenas nesta noite, mas em qualquer momento em que qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, acessar esta mensagem, possa ser encorajado, possa ser animado, possa ser, Pai querido, mesmo impulsionado, ativado com relação ao seu papel de sacerdote, com relação ao seu papel de intercessor em relação a este mundo. Pai querido, tua palavra jamais volta vazia. Eu peço, Senhor, que Tu venhas visitar as famílias, os irmãos, todas as pessoas que estão do outro lado, Senhor, nos acompanhando nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Quando nós lemos um livro muito conhecido, chamado Os Heróis da Fé, talvez você já tenha lido este livro, já tenha ouvido falar sobre ele, um livro que os antigos cristãos, antigos no sentido de 10, 20, 30 anos atrás, não 100, 200, 300 anos, é um livro relativamente recente, costumavam ler. Quando você abre esse livro, você vê a história de um homem chamado Hudson Taylor. E Hudson Taylor foi alguém que com 21 anos de idade, aí pela metade do século XIX, 1850, por aí, 53, se eu não me engano, ele sai de Liverpool, com 21 anos de idade, disposto a evangelizar os chineses. Aquele navio sai, um navio de 3 mastros, e quando ele está contornando a África, seguindo em direção ali a Ásia, ele se depara com uma calmaria. E como na época os navios eles eram movidos ainda, muitos deles a vela, e dependiam do vento para chegar ao seu destino, as correntes do mar foram levando aquele navio onde estava aquele missionário, Hudson Taylor, em direção a uma ilha que conhecidamente era uma ilha de tribos hostis, mesmo canibais. Chegou ao ponto em que o capitão do navio, já vendo a ilha, e já vendo na ilha os nativos, cientes de que viria ali uma carga fresca de carne humana, começaram a acender naquela praia, já fogueiras, e começavam a gritar, e começavam a invocar os seus próprios deuses. Essa é a narrativa de algo que aconteceu real, concreto. Nós lemos na história de Hudson Taylor, que o capitão, ele reúne todos os passageiros e tripulantes daquele navio, e ele diz: olha, tudo que nós podíamos fazer, nós tentamos, todo o nosso conhecimento náutico foi colocado à disposição, mas eu vejo mais à frente já a ilha, e vejo recifes que se aproximam, nós certamente iremos naufragar e seremos vitimados por esta tribo. Hudson Taylor, com 21 anos de idade, ele diz: capitão, existe uma coisa que nós não tentamos ainda. Há algo que ainda não foi feito. Há 4 cristãos entre nós, e nós iremos para as nossas cabines, e nós clamaremos, e nós buscaremos, e nós choraremos, e nós invocaremos o nome do nosso Deus, diante dos risos dos marinheiros incrédulos, descrentes. Aqueles 4 jovens foram para as suas cabines, prostraram seus rostos em pó e começaram a orar e chorar. E quando eles começaram a orar, um primeiro golpe de vento, pela primeira vez em muitos dias, inflou aquelas velas do navio.
e voltou. E eles começaram a orar e continuaram a orar. E à medida que os minutos passavam e passavam as horas, aquelas velas começavam a ser mais e mais infladas pelo vento que Deus agora começava a mandar como resultado da intercessão daqueles jovens. Aquelas velas começaram a se encher. E eles só cessaram as suas orações quando eles ouviram os sinos do navio batendo, dizendo: agora temos vento, agora temos o livramento do Senhor, agora poderemos chegar ao nosso destino. Amados, para isso serve a intercessão. Quando você olha a Bíblia, você vê uma quantidade imensa de homens e mulheres em processos de intercessão. Talvez um dos primeiros, não sei se o primeiro, mas certamente um dos mais importantes, logo no comecinho da Bíblia, Gênesis capítulo 18, nós vemos Abraão intercedendo por Sodoma e Gomorra e buscando junto ao Senhor que pelo menos o número mínimo de justos naquelas duas cidades pudesse servir de argumento para que o Senhor não destruísse aquelas cidades. E se chega ali a um acordo de que 10 justos ali presentes permitiriam a sobrevivência daquelas duas cidades, e não havia sequer 10 justos. Para aqueles que conhecem a história, a coisa na verdade toma uma escala industrial, uma escala muito maior e muito mais estruturada, com Moisés e a lei de Moisés. Nossa pastora nesta manhã nos educava em relação ao trabalho de Moisés e como foram formatados os ofícios sacerdotais. Moisés, ele cumpria 2 de 3 cargos disponíveis dentro do projeto de Deus. Ele fazia o governo, ele era o governador daquela população, daquelas tribos, daquele povo. E ele também era profeta. O profeta é aquele que dá a conhecer aquilo que está no coração de Deus. Mas não ficou com Moisés o ofício sacerdotal. Arão, irmão de Moisés, e seus filhos faziam este ofício, sendo Arão o sumo sacerdote. Então, com base em um governo, com base no profético, e com base no governo ou no processo sacerdotal, do ofício sacerdotal, caminhava o povo em direção às suas promessas. Moisés, ele faz esse papel intercessor de uma forma muito intensa. Os irmãos conhecem, em Êxodo capítulo 32, o versículo 32, acompanhe aí na sua Bíblia. Nós temos um trecho muito conhecido em que Moisés, ele chega defendendo o povo, pedindo clemência ao Senhor, de que o povo não fosse fulminado, porque o Senhor já estava dizendo: eu poderei fazer de você, Moisés, uma grande nação, eu vou aniquilar este povo. Moisés então diz ao Senhor: Senhor, risca o meu nome do livro da vida, se for para exterminar este povo. Mais do que isso, Israel era ali colocada como uma nação sacerdotal. E o que é uma nação sacerdotal, ou um reino de sacerdotes? Também você pode entender como reino de sacerdotes. Israel fazia um papel sacerdotal em relação às outras nações, porque veja, quando os sacrifícios eles eram oferecidos pelos sacerdotes, pelos levitas ali, atribuídos destas funções ainda no deserto com o povo de Israel, o que eles faziam eram sacrifícios em prol daquele povo de Israel, por pecados, por situações, por circunstâncias pecaminosas daquele povo. Uma vez por ano, conforme a nossa pastora nos explicou nesta manhã, o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos para oferecer primeiro o sacrifício por si próprio e depois pelo povo. Mas isso era uma vez por ano. No dia a dia havia uma mecânica de sacerdotes que estavam ali oferecendo sacrifícios continuamente. A natureza dos pecados de Israel também era a mesma natureza do pecado dos povos e nações. E se pode dizer, eu não vou poder aqui me alargar muito, Isaías 60, Isaías 61 nos mostram claramente que Israel é colocado como nação sacerdotal para todos os povos. Aqueles sacrifícios que eram feitos, eles não apenas serviam para cobrir os pecados de Israel, não para perdoar
Diz o salmista, bem-aventurado aquele cujo pecado é coberto. Então, no Antigo Testamento, o pecado era coberto, porque Deus, ao invés de tomar ação, ao invés de fazer justiça a partir de um ato pecaminoso, Ele olhava lá para frente, a partir do sangue do animal, e Ele via que Jesus, mais na frente, viria como provisão para todos os homens, não apenas os judeus, mas também aqueles que não fossem judeus, todos aqueles que olhassem para Jesus. Inclusive você que nos acompanha nesta noite e ainda não pode dizer que faz parte da família de Deus, todos aqueles que olham para Jesus como seu Senhor e Salvador pessoal e seu sacrifício na cruz aceitam, então tem perdão dos seus pecados. Em essência, esse processo, ele fazia com que também o Senhor não tomasse vingança imediata sobre os pecados das outras nações. Aqui ou ali ele agia e ele cobrava as nações de certos atos, mas de uma forma geral se pode dizer que Israel servia como nação sacerdotal para toda a raça humana. Muito bem, é isso que nós vemos em Êxodo capítulo 19, o versículo 5, abra sua Bíblia comigo. E se o que eu vou ler aqui parecer com aquilo que eu já li antes, no início, em 1 de Pedro capítulo 2, versículo 9, não é coincidência. Você vai reconhecer a mesma construção de 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9, versículo 10, agora dito acerca de Israel. 19:5 de Êxodo. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a voz, ou a minha voz, e guardardes o meu concerto, então sereis a minha propriedade particular dentre os povos, porque toda a terra é minha, e vós me sereis reino sacerdotal e povo santo, ou nação santa. Estas são as palavras que falarás, disse o Senhor a Moisés, aos filhos de Israel. Amados, tudo o que acontece aqui com Israel é sombra do que vai acontecer com a igreja. Então Israel é a primeira nação sacerdotal, mas ela não é a nação definitiva, porque a Bíblia fala de um último Israel que é a igreja. Tudo que nós lemos aqui, dentro do procedimento de sacrifícios, de sacerdócio, todos aqueles rituais, aquela simbologia toda, todos os elementos dentro da tenda do Senhor, no deserto, tudo aquilo apontava para um concerto maior, para uma aliança maior, em tempos de graça, apontava para mim, apontava para você, apontava para Jesus, apontava para a igreja. Olha, Hebreus capítulo 10, o versículo 1 diz que a lei é sombra do que viria mais tarde com a graça, e Moisés entendia isso, de que ele era ali um modelo temporário daquilo que Deus teria que fazer para toda a humanidade em algum momento. É por isso que Moisés, Deuteronômio capítulo 18, versículo 15, abra sua Bíblia comigo, Deuteronômio capítulo 18, versículo 15, está dito: o Senhor, Moisés falando, o Senhor teu Deus te suscitará um profeta no meio de ti, falando de Jesus, dos teus irmãos, semelhante a mim, e a ele ouvireis. Amados, olhem para cá, esse versículo é tão importante, mas tão incrivelmente importante, que a igreja primitiva usava regularmente esse versículo para apresentar Jesus. É o que você vai ler em Atos capítulo 3, versículo 22, e também em Atos capítulo 7, versículo 37, você que está anotando. Nessas duas passagens, a igreja primitiva cita Moisés para dizer o que Moisés estava falando. Ele estava falando da igreja, estava falando de Jesus, estava falando daquele que viria a ser o definitivo sumo sacerdote, o definitivo profeta e o definitivo rei. Então em Jesus, aquelas três funções, aqueles três cargos, o cargo do governo, o cargo do profeta e o cargo do sumo sacerdote se transformam numa coisa só. Chegamos ao novo pacto, chegamos a tempo de graça. Agora Deus chama todos os povos e nações, e não há restrições. Você não precisa ter no seu DNA nenhuma descendência específica, você não precisa ter nenhum grau de estudo específico, você não precisa ser nacional deste ou daquele país, você não precisa ter dinheiro, você não precisa ser de uma cor ou de outra cor, e nem mesmo a sua idade importa muito, porque todos aqueles que olham para Jesus como seu Senhor e Salvador, eles passam a fazer parte da igreja, passam a fazer parte deste reino, acerca do qual o Antigo Testamento profetiza de capa a capa. Amados, este é o convite. O mundo de origem deste plano no Antigo Testamento
Era um mundo absolutamente terrível. Chega ao ponto, o Senhor em dizer em Isaías capítulo 59, versículo 1, 59:1, está dito aqui, um trecho maravilhoso, absolutamente lindo, que eu quero convidar, eu quero incentivar você a ler na sua casa na íntegra. 59, 60, 61, ali está colocado muito claramente o estabelecimento do reino, a figura do Messias. Jesus usa o capítulo 61, quando ele começa seu ministério em Cafarnaum, dizendo: o Espírito do Senhor está sobre mim, para anunciar as boas novas. O Espírito do Senhor está sobre mim, para dar vista aos cegos, para anunciar as boas novas de salvação. Ele faz tudo isso porque ele se associa com a figura do Messias descrita nestes trechos. 59:1 diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido, para que não possa ouvir. Isaías 59, versículo 2: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Eis aí a parede do pecado, atente para isso. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós. Muito importante, para que vos não ouça. Então o que está sendo descrito aqui é um Deus que, em função do pecado, não escuta o pecador. O pecador que está abraçado ao pecado, está aliado ao pecado, está besuntado no pecado, está amando estar no pecado. O clamor deste homem, no dia da dificuldade, ele não é ouvido se ele não se dissocia do pecado, a partir do plano de salvação. É mais na frente, no capítulo 59, esse que começamos a ler, no versículo 16, que está escrito, olha que interessante, versículo 16, aparece a figura do intercessor. Está dito lá: viu o Senhor, que não havia ajudador algum, e maravilhou-se de que não houvesse um intercessor, pelo que o seu próprio braço lhe trouxe salvação, ou seja, a salvação viria da própria essência de Deus, Deus se fazendo carne, através de Jesus, e a sua própria justiça o susteve. Quando Cristo aparece, ele vem cumprir todos esses versículos, todas estas profecias, e nós vemos Jesus, a partir dos evangelhos, em um processo de intercessão. Ele ora continuamente, ele orienta, ele traz aquilo que está no coração de Deus, e ele intercede pelo povo. E ele chega no capítulo 17 do Evangelho de João, em uma obra-prima, como oração, como intercessão, que é a sua oração sacerdotal. Veja que a oração sacerdotal, ela acontece no caminho para o Getsêmani. Então é no Getsêmani que o Senhor, ele cita ali algumas das suas últimas parábolas. Ele fala, por exemplo, sobre a parábola da vinha, né? Ele é a vinha e nós somos os ramos. E ele, então, ali vai orar. E antes de ele ser preso, ele faz a oração sacerdotal. E por que ele faz a oração sacerdotal? Porque ele precisa prestar contas como intercessor naquele momento. Aquele momento é momento sacerdotal. Daqui um pouco mais ele será a própria oferta, mas ele divide as funções. Até aqui vai o sacerdote, até aqui vai o intercessor. Aquele que vai subir os degraus a partir de agora é a própria oferta. E não se mistura dentro da lei, dentro da visão original, o sacerdote com a oferta. Nunca se ouviu de que alguém como sacerdote pulasse dentro da fornalha e se oferecesse, mas foi exatamente isso que Cristo fez. Ele, sendo o sumo sacerdote, ele também se converte em oferta por cada um de nós, antes de subir os degraus até a cruz. Falo de maneira simbólica, porque ele seria ainda julgado, e ele seria chicoteado, ele seria violentado, e ele seria levado até a cruz. Antes que tudo isso acontecesse, ele faz uma oração. E o que eu vou dizer aqui, e complementar com outros versículos, pode assustar você, pode ser novidade para você, mas todas as vezes que Jesus fala de intercessão, você fala da intercessão de Jesus, eu quero falar isso, que eu quero inserir a igreja no teu entendimento, dentro do que está acontecendo aqui. O que nós vemos é Jesus intercedendo pela igreja, por aqueles que foram salvos, porque a intercessão não é falatório diante de Deus. A intercessão, ela tem que estar pautada por uma obra, um ato jurídico, na verdade, precisa estar pautado por algo que foi feito e que permita a Deus mudar de ideia em relação à condição humana.
Então não sou eu chegando diante de Deus. Imagine se Jesus não tivesse vindo e eu chegasse diante de Deus e dissesse: Senhor, tem misericórdia desse povo. Isso não bastaria, precisaria haver um sacrifício, uma oferta na cruz. Jesus tendo feito esta oferta na cruz, então agora Jesus, ele pode interceder. E a Bíblia diz de capa a capa que ele intercede pelos santos. Amados, não sei se você já percebeu isso, mas não se fala muito de Jesus intercedendo pelo mundo, pelos pecadores convictos ao pecado, mas ele fala muito sobre interceder pelos santos. Abra sua Bíblia comigo, João capítulo 17, versículo 9. Jesus disse: é por eles, igreja, que eu rogo. Não rogo pelo mundo, disse Jesus, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. E aí se você abre Hebreus capítulo 7, versículo 25, 7 e 25 de Hebreus, está dito que Jesus, ele intercede por eles. Eles quem? A igreja, pelos santos. Está dito lá, portanto, pode também salvar perfeitamente os que por eles se achegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. E é a mesma coisa que nós vemos em Romanos capítulo 8 e 27, quando está dito que ele intercede pelos santos. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus, é ele que intercede pelos santos. Está escrito aqui. Ou ainda mais em Romanos capítulo 8, versículo 34, se você permanece descrente, aqui está: quem os condenará? É Cristo Jesus, quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. E aqui Paulo fala como igreja. Amados, se você está como eu, se perguntando o que será feito da terra, o que acontecerá com os pecadores, de que maneira eles são tratados, eu lembro a você, Lucas capítulo 16, uma parábola, talvez mesmo uma história, porque parábolas não têm nomes específicos sendo citados. A parábola de Rico e Lázaro pode ter sido uma história real. Nesta história real, no meu entendimento, na minha visão, nós temos uma situação em que alguém no inferno, que é o rico, tenta interceder pelos seus irmãos que permanecem na terra. E ali ele ciente de tudo aquilo que seus irmãos faziam de mal. E o que Abraão diz a este homem? Ele diz que eles que estão na terra têm a lei e os profetas. Então, para todos que estão sobre a terra, existe uma palavra. Quando se fala de lei e profetas, é a maneira como os judeus dividiam a Bíblia. Então, para todos aqueles que estão sobre a terra, existe um plano de salvação, existe uma verdade bíblica, existe um caminho, existe a possibilidade de salvação. Veja, não existe um caminho fácil para o céu, mas o caminho terá que ser através da verdade bíblica, através do sacrifício de Jesus. É aí que entra você, que é a igreja. A igreja, ela entra exatamente como este novo reino sacerdotal. Quando se diz que a igreja é uma nação santa, um povo adquirido, um sacerdócio real, ou um reino de sacerdotes, significa exatamente isso. Agora, eu e você temos uma responsabilidade em relação a todas as pessoas que estão sobre a face da terra. As pessoas que estão vivendo em nossa geração são responsabilidade da nossa geração como igreja. Nós como igreja temos uma responsabilidade sobre os destinos do mundo. Se você não sabe disso, deixa eu te dizer nesta noite, você é responsável pelos destinos do mundo. E o que eu faço a respeito disso, pastor? Você tem a responsabilidade de interceder pelo mundo. Você tem a responsabilidade como sacerdócio de um novo pacto, de interceder pelas pessoas que não conhecem o Evangelho, pelas pessoas que estão afogadas em seus pecados. Olha, vamos ver se não é assim. E falando isso, eu pergunto: você sabe o poder ou quanto poder existe em suas orações? 1 de Pedro capítulo 2, versículo 9, é o versículo que eu acabei de mencionar, mas para que você tenha referência: vós porém sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes, olha o trabalho nosso, proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Qual é o serviço à mão? Você me pergunta, pregador. O serviço à mão é anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para nós, para a sua maravilhosa luz, que agora é o ambiente em que vivemos, agora é o nosso reino.
O reino dos céus é o nosso reino, é a nossa pátria, onde temos as nossas esperanças. Esse é o trabalho que está sobre a tua vida, meu irmão. Esse é o trabalho sacerdotal que pesa sobre você e sobre mim. Mas ainda, Paulo, que tinha uma visão muito clara de tudo isso, em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18, ele vai dizer, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18, ele diz que para fazer este trabalho, foi colocado sobre a igreja um equipamento sacerdotal, um ministério específico, que ele chama de ministério da reconciliação. Veja, 2 Coríntios 5,18, ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra de reconciliação. Nós temos um ministério da reconciliação, nós temos uma palavra de reconciliação. Esta responsabilidade está sobre você, os destinos da terra, especialmente em dias de crise, em dias de agonia, em dias de aflição. Ah, pastor, eu não confio na Bíblia, eu não creio na Bíblia. Está diante dos seus olhos uma catástrofe de proporções bíblicas, que é o que nós estamos vivendo. Meu irmão, é para dias assim que existe a igreja. E nós que somos a igreja, você que nos acompanha, que é a igreja, você tem um papel nesses dias. Você deve interceder, você deve chorar, você deve clamar. Por quê? Porque agora o pacto está construído de uma maneira diferente. Cristo, como cabeça, ele intercede pelos seus santos. E o corpo de Cristo continua fazendo a obra, agora movido pelo Espírito Santo sobre a terra. É o corpo de Cristo que vai anunciar esta palavra, que vai chamar homens e mulheres de todas as nações, raças, línguas, tribos, a passar pela ponte, através do abismo do pecado, e chegar à salvação. Olha, antes havia um abismo, agora Cristo é a ponte, e nós como igreja, somos aqueles que dizem e bradam todos os dias: corram para a ponte, corram para a ponte, ali está a ponte, existe a possibilidade de salvação. A igreja é fundamental ao ponto de, no Pai Nosso, o Senhor ensinar que a igreja deveria orar. Era parte do trabalho intercessório da igreja, orar para que se estabelecesse na terra a vontade de Deus, o seu reino, como está em Lucas capítulo 11, versículo 12. Então ele nos ensinou: quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Paulo, quando vai no caminho de Damasco prender aos cristãos, ele tem aquela experiência com Cristo, ele ouve a voz, cai do cavalo, ele é levado até Damasco, e ali, uma coisa que talvez os irmãos não se apercebam, é que ele ficou 3 dias e 3 noites cego. Ele já tinha uma compreensão mais ou menos de que Cristo, de fato, não era aquele criminoso, impostor que ele imaginava quando ele ainda perseguia cristãos. Mas é preciso vir Ananias, que é a igreja, até ele, para impor as mãos sobre ele. Está escrito lá, e é a oração, a intercessão de Ananias que faz com que as escamas caiam dos olhos de Paulo e ele volte a ver. Ou também não é o último trabalho, o último esforço de Estevão, interceder por aqueles que o apedrejavam. Ele dizia, assim, em momentos fôlegos antes da sua morte, pedindo ao Senhor que não imputasse a aqueles homens que estavam ali o matando, os seus pecados, porque não sabiam o que estavam fazendo. Até o último fôlego intercessor. E o que diríamos de Cornélio e de outros personagens? Então a igreja tem a responsabilidade intercessória sobre a terra. A igreja, ela, através da sua intercessão, ela não fica informando a Deus o que está acontecendo sobre a terra. O Senhor bem sabe o que acontece sobre a terra, mas a igreja é parte das engrenagens do reino. Quando nós começamos a orar, as engrenagens do reino começam a se mover. Quando nós oramos e choramos, o Senhor, diz Provérbios, Ele atenta à oração do justo. Amado, eu quero que você desperte dentro de você o intercessor que existe por vocação dentro da sua vida, e dentro da sua casa, e dentro da sua família. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1,
é Paulo dizendo: antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações e intercessões, ações de graça em favor de todos os homens. A primeira vez que nós vemos uma intercessão por todos os homens é na figura da igreja. Veja, e ele continua: em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para quê? Para que vivamos uma vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, que deseja, está escrito aqui no verso 4 do capítulo 2 de 1 Timóteo, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Amados, a igreja ela ora também por todos os santos, Efésios capítulo 6. A igreja ora por aqueles que a caluniam, Lucas capítulo 6, foi Jesus quem disse: bendizei os que vos maldizem, orai pelos que vos caluniam. Então Jesus, ele não nos orientou a dar o troco, ele não nos orientou a entrar em querela com aquelas pessoas que nos maldizem, ele não nos orientou a punir ou perseguir, ou mesmo ter estas pessoas em desamor, mas ele nos orientou a orar por estas pessoas, porque nós temos um papel sacerdotal. Paulo, em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17, vai chegar ao ponto máximo de dizer que a igreja deve orar sem cessar. E uma das coisas que caracterizava a igreja, Atos capítulo 2, versículo 42, é que a igreja perseverava na doutrina dos apóstolos, que é a palavra de Deus, e ela também perseverava na oração. Ela perseverava na palavra, perseverava na comunhão, no partir do pão e nas orações. E qual era a consequência disso? Duas. Meu amado, você que está em casa, em primeiro lugar, o Senhor ele respondia com grandes milagres e maravilhas e curas, está escrito lá. E em segundo lugar, todos os dias, não a cada semana, não a cada mês, não a cada ano e nem de vez em quando, mas todos os dias o Senhor acrescentava almas novas àquele corpo que havia entendido o valor da palavra e também o valor da intercessão. Olha, amado, para terminar, eu quero só dizer que me assusta e me constrange muito nos dias de hoje, quando eu leio a Bíblia, perceber que a igreja primitiva, ela intercedia pelos outros e pelo mundo muito mais do que orava por si própria, que é uma característica da igreja de hoje em dia. Hoje nós oramos muito por nós, pelas coisas que são importantes para nós, por aquilo que vai definir o nosso futuro, os nossos planos, os nossos sonhos, as nossas famílias. Meu amado, nada errado de você orar por você, mas não esqueça a sua função sacerdotal. Você tem uma responsabilidade de intercessão pelo mundo. Deus está ouvindo a sua oração, e através da sua oração, as engrenagens do reino vão se mover, e coisas tremendas acontecerão sobre a terra. As nossas orações, meu amado, elas são tremendamente poderosas. E eu quero que você descubra na sua vida o poder, a prática, a alegria, o espaço na tua vida da oração. E sobretudo a oração intercessória. Volto a dizer, ore por você sim, mas ore pelo mundo, ore pela nação, ore pelas autoridades, ore pelas grandes questões do mundo. Se quiser escolher um país para orar durante anos a fio, você deve orar por isso. Você talvez não saiba, mas os crentes morávios oraram, eles próprios, movidos pelo Espírito Santo, eles oraram e intercederam pelo mundo durante 100 anos, em uma oração, uma intercessão de 7 dias por semana, 24 horas por dia, para que eu e você pudéssemos hoje desfrutar da maravilha, da alegria que é ter a presença do Espírito Santo, ter os seus dons em nossas vidas. A oração faz com que o sol seja parado, Josué capítulo 10. A oração faz, em 2 Crônicas capítulo 20, com que Josafá vença os amonitas e os moabitas sem pegarem espada. Irmão, você aí preocupado com o que vai ser da sua vida, dobre os seus joelhos. Sua maior arma está nos seus joelhos. Sua maior arma está nos seus joelhos. Ore para que este país possa encontrar um caminho sereno, um caminho abençoado ao fim de tudo isso. Foi através de uma oração que Ana conseguiu um filho impossível do ponto de vista biológico. 1 Samuel capítulo 1, foi através de uma oração pública que Elias envergonhou os profetas de Baal, os profetas de Asherá. 1 Reis capítulo 18.
Eliseu, em 2 Reis, capítulo 4, através de uma oração, devolveu a vida ao filho da sunamita. Em muitas outras passagens da Bíblia, uma oração intercessória da igreja trouxe vida a mortos, curou enfermos, libertou vidas aprisionadas por demônios, moveu o coração de autoridades, e mesmo a igreja orando fez com que o Senhor enviasse um anjo e lá na cadeia fosse resgatar a Pedro, e Pedro passou. Até hoje Pedro não sabe o que aconteceu, não sabe como aconteceu, mas ele passou por todos aqueles guardas, e por todos aqueles tijolos, e por todas aquelas grades, para bater na porta de uma igreja que estava orando. Oh, aleluia! A oração de um justo, meu irmão, pode muito em seus efeitos. Tiago capítulo 5, versículo 16, parte B. E aí você vai dizer, isso aí é para os justos, isso é para os santos homens de Deus, para as santas mulheres de Deus, isso é para a pastora Selma, é para o pastor Glaicon, é para o diácono Eduardo, pastor Fernando e outros irmãos. Não, meu irmão, a Bíblia diz, olha que lindo, aqueles 3 capítulos que eu exortei você a ler na sua casa, porque falam maravilhosamente bem da figura da igreja, de um novo reino e do Messias. Isaías 59, 60 e 61, Isaías 60, um desses capítulos, no versículo 21, diz que neste reino, todos os do teu povo serão justos. Está escrito lá, neste reino, neste novo corpo que está surgindo, nesta nova aliança, onde não haverá pecado, mas todos terão um coração de carne, agora movidos pelo Espírito. Está dito lá, todos os do teu povo serão justos. Então eu quero, nesta noite, terminar fazendo uma oração junto com você, meu irmão, minha irmã, intercessor, intercessora. Nós vamos levantar as nossas mãos, nós oraremos para que o Senhor, Ele mova as engrenagens do seu reino, Ele atente para a aflição da terra, possa subir até as suas narinas. A nossa oração como incenso suave, oh, aleluia. Eu quero que você feche os seus olhos onde você estiver, meu irmão. Eu te perguntei uma vez e te pergunto de novo, você sabe quanto poder existe na sua oração? Essa é a hora, meu irmão, você vai fechar os seus olhos. Essa é a hora, minha irmã, você vai fechar os seus olhos. E eu quero que você nesta hora entenda que Cristo e sua igreja são um corpo só. Nós estamos aqui porque somos o seu corpo, somos os seus pés, somos suas mãos. Agora sentimos no nosso coração aquilo que afligiu o coração de Cristo durante seu ministério, mas a cabeça está no céu e o corpo está ligado na cabeça. Se o corpo orar, se o corpo dobrar os seus joelhos, a cabeça falará pela terra. A responsabilidade é nossa, meus amados. A igreja tem a responsabilidade de interceder pelo mundo, de dizer, passem pela ponte, corram para a ponte, ouvindo a igreja, dentro da estrutura do reino, dentro do modelo de salvação de Cristo, todas as pessoas pelas quais a igreja interceder, a partir desta cobertura de sangue que Cristo oferece, podem agora sim, passar pelo muro e chegar a presença de Deus, mas tem que ser através da tua intercessão, meu irmão. Então nós vamos fechar os nossos olhos, fecha os seus olhos e vamos orar, Pai querido, nós estamos aqui nesta noite pedindo, Senhor, que o mundo seja, Senhor, abalado, Senhor, pelas orações deste lugar, pelas orações, Senhor, de dezenas de lares que estão orando conosco, Senhor, para que Tu venhas trazer, Senhor, saúde sobre a terra, que Tu venhas repreender esta pestilência, que Tu venhas abençoar os lares e trazer paz e serenidade aos corações e permitir, Senhor, que aquele que está aflito nesta hora seja animado, aquele que está, Senhor, desesperado, pensando mesmo em dar cabo da sua vida, esta pessoa nesta hora, Senhor, Pai querido, pelo Teu Espírito, ela será tocada, ela será reanimada. Aquele que está afastado dos Teus caminhos, nesta hora, Senhor, nós intercedemos por eles, para que eles possam, Senhor, no seu coração dizer, eu desejo e agora voltar para a casa do Pai. Pai querido, em nome de Jesus, nós intercedemos pelos governantes, nós intercedemos pelos profissionais de saúde, pelos nossos queridos irmãos e irmãs, médicos, dentistas e enfermeiros.
e demais profissionais da área da saúde desta igreja, de outras igrejas e de todo mundo, Senhor, com suas linhas, Senhor, Pai querido, estando na linha de frente, com suas vidas na linha de frente, Pai querido, nós queremos pedir que Tu venhas blindá-los, que Tu venhas guardar os seus corações, as suas mentes, Senhor, Pai querido, de cenas terríveis que tem visto e que continuarão a ver por um pouco de tempo, mas Pai Santo, Pai querido, nesta noite se eleva uma oração deste lugar, para que esta igreja, Senhor, se junte a outras igrejas sobre a face da terra, e Pai querido, a nossa oração combinada, através de um Espírito que intercede também por nós, esta oração, ela possa, Senhor, como diz Apocalipse, Senhor, alcançar como incenso o altar de ouro que está diante de Ti, Senhor, e que serve de modelo celestial, para aquele, Pai querido, que foi feito na terra, o altar de ouro, o altar de incenso. Nossas orações, Pai querido, são depositadas neste momento, neste altar, e nós pedimos, Senhor, vem sobre a terra, Pai querido, vem com graça, vem com refrigério, vem com cura, Pai Santo, vem com alegria, Senhor, vivemos dias tão tristes, mas vem com alegria sobre a vida dos Teus servos e servas, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, meu amado, eu desejo que você seja sempre um intercessor. É uma atribuição, uma responsabilidade que nós como igreja temos, não podemos nos desviar dela, nós precisamos interceder, o problema é nosso. Há tanta gente que nesses dias olha um problema na igreja e diz assim, eu não concordo com isso, eu não concordo com aquilo. Eu gostaria de saber se houve intercessão, eu gostaria de saber se houve joelhos dobrados dizendo, tem misericórdia, Senhor, porque o problema na igreja, um problema no corpo de Cristo é meu problema, eu sou parte da solução, eu preciso orar, eu preciso mudar, eu preciso ser flexível, eu preciso, Senhor, fazer parte da solução. Que haja assim, meu amado, esse Espírito no seu coração, que o Senhor possa te abençoar, e logo mais, ou na verdade, amanhã, segunda-feira, nós temos também o nosso culto maravilhoso. Quero que você esteja conectado conosco. Nosso pastor Glack estará trazendo uma mensagem maravilhosa, e nós cremos que também o Senhor falará ao seu coração. Vamos permanecer firmes até o culto da vitória. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos, e todos digam nas suas casas, amém.